Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live aqui no nosso canal lá Netflix. Para mim é uma satisfação, uma honra estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, né? Uma inovação aí que a Invisalign trouxe recentemente. Enfim, se você não é inscrito no canal, aproveite agora, se inscreva, fique por dentro das novidades. Eh, Curte também a live, o vídeo, para que a gente possa atingir mais colegas aí, né, com os conteúdos, para a gente, de fato, elevar o nível da nossa ortodontia. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos começar, então, falando um pouquinho a respeito de um assunto bastante interessante, né? Que recentemente aí a Invisalign lançou a integração da tomografia computadorizada de feixe cônico, ou seja, o CBCT para o software CleanCheck. Então, hoje, além das referências que a gente tem, né, as referências das coroas clínicas, né, como posição ortodôntica final, agora a gente tem referência óssea e também a referência das raízes. Então, eu acredito que também é um divisor de águas que a gente está tendo na nossa especialidade, né, a partir desse momento. O parâmetro dos nossos planejamentos, de fato, vão se alterar. A gente vai ter a possibilidade de entregar, a partir de agora, resultados ainda mais previsíveis. Então, o meu objetivo hoje aqui é trocar, né, um pouquinho de experiência, com vocês, porque as inovações da ortodontia, estão frequentes. A nossa especialidade hoje é uma especialidade tecnológica e a gente tem que ficar atento, né, a essas mudanças. A gente tem que entregar essas inovações para os nossos pacientes, né, que é o objetivo principal, disso tudo, a excelência aí dos nossos resultados, não é mesmo? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho, vamos fazer um brainstorm a respeito dessa integração, né, tomográfica, agora no nosso software CleanCheck. Requisitos, pessoal, de uma tomografia de feixe cônico, ou seja, CBCT, válida para o planejamento do tratamento Invisalign. Então a gente tem que entender, né, esses requisitos para a gente poder solicitar essa documentação para os nossos pacientes, tá? Então, requisito número um, que é importante a gente entender, o arquivo, né, da tomo deve ser fornecido no formato DICOM, tá? Requisito 2, que seja um único arquivo contendo todas as camadas com extensão .dcm, tá? Geralmente, esse arquivo vai ser maior que 100 megas. Requisito 3, pode ser com uma série de pequenos arquivos, .dcm também, tá? E geralmente a gente também terá vários arquivos aí de alguns megabytes, né? Tá? Então é importante a gente entender esses três requisitos básicos que a gente vai, enfim, receber, né, do centro de documentação para a gente estar inserindo nas nossas prescrições, ok? Valeu, Fernanda. Valeu aí pela presença. Tamo junto. Então, pessoal, outro fator importante, né, que a gente tem que entender é a questão do tamanho, né, do que abrange esse arquivo da Tomo. O que de fato é necessário para a gente gerar essa integração com o nosso software CleanCheck. Então, vamos lá.
A gente pode solicitar, né, um arquivo que envolva todo o crânio do paciente, né, toda a cabeça do paciente. Esse arquivo, ele é representado aqui pela cor vermelha, né? Esse é o arquivo A. E ele é aceito, então, pela Invisalign, tá? Esse é arquivo A. Só que vocês concordam que ele vai vir como um arquivo mais pesado? Então, se você de fato necessitar, né, de um planejamento mais amplo, você pode continuar utilizando o arquivo A, né, para solicitar, né, essa documentação para você. Mas a Align, ela vai diminuir esse arquivo, tá? Assim como o arquivo B. Se você solicitar o arquivo B, né, que envolve toda a face do paciente, aqui representado na cor verde, né, ou a letra B, a Align vai diminuir esse arquivo. Por quê? Porque para a Align é interessante ter, né, apenas a arcada dentária do paciente, né? Porque é o que, de fato, a gente vai planejar no software CleanCheck. Então, requisito, né? A gente pode solicitar o tamanho A, o tamanho B e o tamanho C, ok? Se você solicitar o tamanho do arquivo A ou B, tá? A Align vai reduzir automaticamente esses dois arquivos A e B, tá? Para o tamanho C, beleza? Por quê? Como eu havia falado, como eu acabei de falar, para a Align é interessante a gente enviar para ela, né, o arquivo que envolva apenas a arcada dentária do nosso paciente, tá? Se você vai planejar ortodonticamente, né, sem um envolvimento facial, enfim, da cabeça do paciente, não precisa a gente solicitar o tamanho A e B. A gente pode solicitar o tamanho C, né? Porque o arquivo vai ser um arquivo mais leve para a gente estar fazendo upload. Outro fator interessante que, né, é importante a gente entender. O tamanho do arquivo D e E eles não são suportados no momento, tá? Então, por acaso, se você for solicitar esses dois tamanhos, não servirão, tá? Para a gente integrar no nosso CleanCheck. Então, a área tomográfica deve cobrir totalmente todos os dentes, tá? O importante é que cubra todos os dentes com suas raízes, bem como todos os dentes não erupcionados também, tá? Ou parcialmente erupcionados ou impactados com suas raízes, se houver, ok? A resolução recomendada, pessoal, para tomografia CBCT não pode ser inferior a 0,3 milímetros em qualquer dimensão, tá? A Line aceitará arquivos com menor resolução, mas a gente tem que saber, a gente tem que compreender que a resolução, né, a precisão do modelo 3D de raízes e ossos vai diminuir de forma proporcional, né, à resolução que a gente enviar para a line. Então, é recomendado que essa resolução não seja inferior a 0,3 milímetros, ok? Lembrando que todas essas informações que eu estou passando para vocês, a fonte foi a própria Invisalign, tá? Então, eu peguei todas essas informações diretamente com as informações que a Line disponibilizou, beleza? Algumas dúvidas comuns, pessoal, que a gente tem, né, aqui sobre esse tema. Realizar as tomografias CBCT com mordida fechada ou com mordida levemente aberta? Resposta: uma mordida levemente aberta é preferível, tá? Embora você também possa prosseguir com tomografias de mordida fechadas, beleza? Então, essas informações são interessantes. Por exemplo, quanto tempo demora para carregar um arquivo CBCT na nossa prescrição? Então, ó, o carregamento do arquivo deve levar cerca de 5 minutos, utilizando uma conexão à internet de 30 megas. E não mais de que 2 minutos para uma conexão à internet acima de 100 megas.
tá? Ou seja, não é instantâneo, né? Assim como a gente coloca, às vezes, uma panorâmica na prescrição, enfim, mas também não demora tanto, né? A não ser que a internet esteja bastante comprometida. A visibilidade das raízes será mostrada ao longo de vários estágios ou será mostrada apenas na etapa inicial e na etapa final? As raízes e o osso estarão visíveis em todo o plano de tratamento, tá? Então, quando a gente clica lá, dá play, né, na linha do tempo, para a gente visualizar o estagiamento ortodôntico, a gente vai estar visualizando a todo momento osso, né, e as raízes, beleza? Só que é importante a gente entender que o modelo ósseo, a referência óssea, ela vai estar estática, tá? A todo momento. Ela não vai ter mudança de posicionamento durante o planejamento virtual. Outra dúvida comum: é possível mudar de um produto de estágios limitados, como light, moderate, para um comprehensive com tomo? Sim. Ou seja, você pode fazer o upgrade para o comprehensive, né? E solicitar a integração, né, com as imagens da Tomo. Beleza? Agora, o que acontece se eu mudar de um produto comprehensive, que eu já tenho então a integração com a Tomo, né, de feixe cônico, para um produto de fase limitada, ou seja, comprehensive para light ou moderate? Então, se a gente fizer esse downgrade, a gente vai perder os dados, né, da Tomo, ou seja, a gente vai perder a referência raiz osso no nosso clean check, tá? Então, a gente vai observar apenas no produto comprehensive, né, nesse caso. Se a gente fizer o downgrade, a gente vai perder, então, essa referência óssea e a referência das raízes. Outra dúvida comum. Encontrei isso na internet Opa, sobre a referência das raízes. a Siri aqui acabou de ativar, deixa eu desativar ela. Vai dormir, Siri. Outra dúvida comum, que a Siri, inclusive, tentou nos auxiliar aqui. Os valores do movimento radicular na tabela de movimento dentário serão atualizados e refletirão a posição das raízes reais nos casos com a integração da tomo? Ou seja, depois que a gente integra, né, os dados CBCT, ou seja, os dados com átomo de feixe cônico, a gente vai ter é, um valor diferente diretamente relacionado à tabela de movimento dentário? Não. Ou seja, a tabela de movimento dentário ainda não vai exibir os valores das raízes como referência real. As referências das raízes na tabela de movimento dentário, a gente vai ter como referência virtual ainda. Beleza? Ou seja, essa melhoria está planejada para um lançamento futuro. Ou seja, essa inovação, pessoal, ela vai ter grandes atualizações, né? Muito provavelmente aí no futuro, tá? Com envolvimento de algoritmo, enfim, a gente vai ter o prazer, né, de estar acompanhando essa evolução, essa revolução aí é, da ortodontia, ok? Então, por enquanto, a tabela de movimento dentário, a referência da tabela de movimento dentário, vai ter como uma referência virtual ainda, tá? Não vai ter uma interferência direta com os dados da tomografia como referência para entregar valores diferentes na tabela de movimento dentário, no nosso software CleanCheck. Observações. Olá, Júlio, tudo bom? Valeu. Obrigado aí pela presença. Tamo junto.
Pessoal, qualquer dúvida, vocês vão deixando aí no nosso chat, tá? Então vamos lá. Observa-se, isso são dados que a Line, né, forneceu para todos. Então essa fonte é diretamente da Align. Essas observações, pessoal, que eu vou estar, né, compartilhando com vocês, a fonte é diretamente da empresa, tá? Então, estou apenas compartilhando aqui com vocês. Observa-se que a representação das fenestrações e o posicionamento do osso em relação às raízes e aos dentes podem ser considerados realistas no estágio inicial do tratamento, tá? No entanto, o grau de realismo em imagens virtuais de fenestrações radiculares descritas no software CleanCheck poderá variar, tá? Enquanto os dentes se movem ou quando estão em sua posição final, ok? Então, essa observação é importantíssima para a gente entender, né, essa tecnologia que está sendo agregada hoje, tá? Então, as fenestrações e o posicionamento do osso em relação às raízes estão realistas no estágio inicial do tratamento, tá? Lá no software CleanCheck. A partir do momento que a gente visualiza o estagiamento ortodôntico acontecer ali no CleanCheck até a posição final, as fenestrações articulares, enfim, o grau de realismo não pode ser considerado real. Ele é virtual, tá? Então, não podemos esquecer dessas informações aí importantes. Além disso, nos casos em que os dentes anteriores são retraídos significativamente, por exemplo, nos casos de extração do premolar ou correção de classe 2 com distalização superior, os doutores provavelmente observarão fenestrações virtuais, palatinas linguais virtuais, bem como um degrau entre o osso alveolar e os dentes na vestibular. Uma vez que a renderização do osso alveolar no software CleanCheck é estático, certo? O osso alveolar no software é estático ainda. Então, não vai refletir as mudanças na estrutura óssea relacionadas aos movimentos dentários palatinos maiores, certo? Então, as fenestrações virtuais que a gente observar, né, em movimentos significativos, por exemplo, de retração, são referências virtuais, não são referências reais, que de fato a gente vai ter refletido clinicamente, tá? São referências que a gente tem que levar em consideração, né? Mas ainda não é real, ok? Então, a gente tem como um ganho, né, dessa tecnologia agregada ao software CleanCheck no sentido ilustrativo, tá? Para a gente ter uma referência interessante de paralelismo de raiz, né? De alguns torques que eventualmente a gente vai estar necessitando de estar promovendo durante o planejamento, mas é uma referência que a gente vai agregar ilustrativa, certo? E a gente vai acompanhando essa evolução toda, que em breve, provavelmente, a gente vai ter mais inovações aí para a gente estar agregando nos nossos planejamentos, né? Como eu falei, os algoritmos provavelmente em breve vai estar nos auxiliando aí com muitos dados, né? E entregar para nós clean checks, planejamentos muito mais assertivos, muito mais conservadores, né? Vamos lá. Os dados de raiz e osso do arquivo, né, CBCT, imagens e renderizações que são integrados ao plano de tratamento CleanCheck são fornecidos apenas para fins informativos aos autores, certo? Observa-se que, enquanto guardamos o desenvolvimento de um protocolo clínico baseado em evidências, a Invisalign não está fazendo nenhuma alteração na anatomia ou na posição do osso
durante ou no final do tratamento. E está apenas fazendo alguns pequenos ajustes na posição final dos dentes, né? Apenas para melhorar o paralelismo de raiz. Então, a Align não está fazendo alterações no estageamento dos dentes, limites de colocação de recursos ou até protocolos clínicos, com base nesses dados da integração tomográfica, tá? Então, por enquanto, não está tendo influência direta no protocolo da Align, quando a gente utiliza, então, os arquivos da integração, né, dos arquivos da tomografia, tá? Mas vamos acompanhar aí toda essa evolução que vai ser fantástica. Então, pessoal, como é que a gente anexa, né, as tomografias na nossa prescrição? Na página da prescrição relacionada a anexar o escaneamento do paciente, logo abaixo, agora, tem a possibilidade de a gente assinalar, né, uh, assinalar ali do lado da opção CBCT Scan. Então, a gente assinalou ali, pessoal, a gente tem a possibilidade de anexar já o arquivo da Tomo, certo? Então, a gente clica e faça o upload de um novo arquivo CBCT, vai abrir essa página aqui, ó. Simples, a gente vai arrastar os arquivos da Tomo ou o arquivo único da Tomo e vai aguardar, né, esse arquivo fazer o upload, beleza? Assim que se completa esse upload, a gente passa para a próxima página, né, da nossa prescrição, até o envio completo da prescrição. E depois, o que vai acontecer? A gente vai receber o clean check com essa integração, né, tomográfica, né, para a gente poder utilizar, então, nos nossos planejamentos. Então, eu vou abrir agora um clean check, né, com essa tecnologia e nós vamos fazer um pouquinho aí de brainstorm a respeito dessa tecnologia na prática, né? Então, pessoal, qualquer dúvida, fiquem à vontade, deixem aí nos comentários. Eu vou tentar ajudá-los, tá? Da melhor maneira. Então, pessoal, estou compartilhando aqui o clean check, né? Um clean check já com essa integração. Então, aqui, a gente observa, né, que a gente tem claramente a base óssea, enfim, a posição das raízes, juntamente com a coroa dos dentes, e uma ferramenta nova aqui no nosso Clean Check. Tá lá, raízes. Quando a gente clica naquela ferramenta, ó, aparece algumas opções. Ó. Se eu optar pelo primeiro item, eu vou apenas observar as coroas, né? Assim como era antes. Quando a gente clica no segundo item, a gente vai observar apenas as raízes, né? Obviamente, também as coroas. Então, a gente pode, ó, clicar aqui na linha do tempo, observar o estagiamento ortodôntico acontecendo, né? Só como referência dentária. Quando a gente clica aqui no terceiro item, a gente tem uma referência um pouco maior, ó, né? Que aí tem também a base óssea. Olha que interessante. Quando a gente clica no quarto item, a gente tem então a possibilidade de observar dente e osso, né? Sem a transparência. Também é uma outra referência que a gente tem, ó. Fantástico. Então, de fato, vai elevar muito o nível dos nossos planejamentos, né? Então, outra informação interessante, eu vou deixar assinalado aqui esse terceiro item, né, para a gente fazer algumas modificações. É importante a gente deixar
os contatos das raízes, né, entre raízes ativas, por exemplo, às vezes dependendo da divergência de raiz, se tiver contato raiz com raiz, vai avisar a gente ali no clean check. Então, aqui é importante, eu acho importante deixar sempre ativado, e também as fenestrações, né, mostrar sempre quando existir fenestração. Lembrando que o osso aqui, ele está intacto, ele não vai movimentar durante, né, a, ele não vai modificar, né, durante a movimentação ortodôntica aqui no software, tá? Então, essas penetrações são interessantes com uma base ilustrativa, né? Por quê? Porque é uma fenestração representada virtualmente. Não significa que a gente vai ver essas fenestrações sendo representadas de forma real, digamos assim. Ou seja, a gente tem que ter esse bom senso, né? Ou seja, às vezes a gente está vendo uma fenestração aqui num canino, ó, mas se a gente for, né, modificar aqui no controle 3D e tentar fazer torques, né, radiculares, enfim, para a gente tentar tirar, né, enfim, essa fenestração que a gente está observando aqui, a gente pode exceder no torque. Então a gente tem que ter um equilíbrio, tá, na interpretação desse tipo de fenestração aqui por enquanto, tá? Por quê? Porque o osso, ele é fixo aqui no nosso clean check. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer a modificação aqui. Nesse caso, a gente pode observar, né, da forma tradicional, ou seja, aqui o planejamento de uma mordida profunda, né? Bastante profunda. Então, classe 2, enfim. Então, podemos aí fazer algumas modificações ainda. Mordida cruzada, ó. Então, nesses casos, eu gosto de sobrecorrigir um pouquinho, né? Ou seja, intruir mais um pouco os dentes inferiores. Então, o que vocês podem fazer quando vocês têm a integração da tomografia? Vocês podem planejar observando dessa forma tradicional, né? E de vez em quando mostrando com a referência tomográfica, né? Por quê? Porque é importante a gente ver paralelismo de raiz, enfim. E até mesmo para ajustar torques, certo? Ah, professor, mas e as fenestrações? A gente tem que ter um bom senso, tá? Porque não representa a realidade aqui, que representa de forma virtual. Então vamos lá. Vamos deixar aqui dessa maneira, vamos fazer algumas movimentações e aí depois a gente vai voltar lá para a referência tomográfica, tá? Então eu vou intruir um pouquinho os dentes inferiores. Vamos fazer isso observando então toda a estrutura óssea. Vamos. Então vocês viram que eu estou intruindo, ó, e teoricamente, né, apareceu fenestrações. Vou intruir mais um pouquinho. Eu gosto de sobrecorrigir um pouquinho quando a gente tem mordida profunda severa. Antes eu sobrecorrigia mais, hoje eu sobrecorrijo menos. Depois que o G8 foi lançado, a gente tem uma previsibilidade muito grande aí na intrusão dos incisivos inferiores. Vamos ver se a gente intrui também um pouquinho os dentes superiores. A gente tem que analisar a face do paciente, né? Aqui eu não vou divulgar a face do paciente por questão que não tive autorização, enfim. Mas para intruir os dentes superiores, a gente tem que ter uma referência da linha do sorriso, né? Que dependendo não permite intrusão dos dentes superiores. Mas enfim, começou a ficar interessante,
né? Quase que topo a topo ali. Eu posso fazer um pouquinho mais de movimento de distalização. Por quê? Ainda está um pouquinho de classe 2. Ah, mas vai abrir um pouquinho de espaço nos laterais. Vai. Tem discrepância de Bolton. Depois a gente pode caminhar o paciente para fazer estética, aumentar um pouquinho mais os laterais. Ó, vamos ver aqui nessa referência. A gente pode dividir também, né, esse espaço aqui em volta do lateral. Vamos ver como é que está o overjet. O overjet está aparentando, tá um pouco em excesso, mas é porque eu sobrecorrigi a intrusão inferior, né? E como está desgastado as incisais nos sisos inferiores, o paciente vai fazer acréscimo. Então é importante a gente ter também uma margenzinha ali de overjet. Lembrando que quando a gente sobrecorrige aqui no clean check, a gente não observa, né, 100% o que a gente está observando aqui. Então aqui a gente pode diminuir um pouquinho aqui na distal, aumentar um pouquinho aqui na mesial. Mesma coisa do outro lado. Quando tem discrepância de Bolton, o paciente acha interessante aumentar, né? Claro que a gente tem que conversar com ele antes de a gente estar planejando um acréscimo de resina. Eu acho interessante. Vamos ver aqui como é que tá as nossas referências radiculares. Ó, então aqui está bem mais bonito. Depois a gente vai mexer no paralelismo de raiz. Olha que interessante. Aqui, né, tem um triângulo negro. Ó, vamos visualizar só dente e gengiva. Se a gente fosse inclinar, né, esses dentes, angular, sem referência da raiz, sem visualizar a raiz, vocês concordam que a gente angulava às cegas? Né? A gente tinha que estar sempre conferindo nas radiografias. Então, aqui, a gente tem essa facilidade, ó. Ah, eu tenho triângulo negro. Ah, eu vou angular um pouquinho o dente. Tá, beleza. Mas me permite? Né? Aqui não vai adiantar muito, porque de fato é anatômico. Mas está vendo que a gente tem essas possibilidades aí interessantes, porque o paralelismo de raiz é real, né? De acordo com as informações que a gente teve. Então, ó, o paralelismo desse primeiro molar, a gente pode melhorar, ó. Olha lá, bacana. Então, a gente descruzou ali, melhorou a posição, longo eixo do dente, em relação à base óssea. Depois nós vamos ver a respeito dos torques. A gente poderia fazer um pouquinho de movimentação angulando a raiz? Pode, mas não vai adiantar tanto porque a anatomia do dente não está ajudando, certo? Então, seria basicamente com essa referência aqui. A gente tem um fator também que é anatômico, né? Ou seja, o premolar tá parecendo estar um pouquinho em classe 2, né? Os dois prés, mas se a gente distalizar muito aqui, a gente abre muito espaço no lateral. Então a gente tem que ter bom senso também. E tem um fator anatômico, ou seja, tem um pouco mais de margem para a gente estar distalizando aqui? Tem. Poderia? Sim, mas a gente tem que ter bom senso, né, na quantidade de movimentação.
Aqui a gente pode angular um pouquinho, né? A raiz, ó. Olha que bacana. Agora a gente não tá cegas mais. Agora a gente tem uma referência fantástica ali para melhorar o paralelismo. Olha o torque desse dente aqui, ó. A gente pode melhorar o torque de raiz naquele dente, aquele lateral. Olha lá. A gente observa na visão oclusal, ó, dá margem para a gente fazer um torque radicular de raiz. Olha lá. A gente começa a ver uma pequena fenestração aqui, lembrando que é virtual, não vai ser refletido no real a fenestração, né? Aí é interessante, às vezes, se você quiser tirar a prova, né, no final do tratamento, né, antes de a gente pedir os adicionais, a gente pode pedir tomo, né, para a gente estar tendo uma referência mais real. Então, quando a gente observa aqui, pessoal, um posicionamento de um pré-molar desse aqui, a gente observa uma margem, né, para a gente estar angulando um pouquinho. Mas vocês concordam que a gente não tinha referência nenhuma? Então, a gente vai angular um pouquinho aqui a raiz para mesial, mas olha a diferença. Aqui a gente tem a referência de fato, ó. Então, isso aqui é fantástico. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos mudar aqui para a ferramenta certa, né? Angulação, ó. E se, olha que interessante, e se a gente angular muito, ó, e a raiz entrar em contato com a outra raiz, vamos pegar outro dente aqui que está mais próximo. O software avisa a gente, ó. Ó, certo? Então, a raiz teve contato com outra raiz. Quando a gente tem essa função aqui ativada, ó, né? Mostrar contatos radiculares. Joia? Então é isso, pessoal. Vamos ver se a gente tem alguns toques para melhorar aqui nos dentes inferiores, ó. Dá para melhorar um pouquinho mais os toques dos incisivos. Ou seja, o objetivo aqui não é fazer um planejamento, enfim, é a gente brincar, né, com essa tecnologia, com essa ferramenta. Então aqui vamos fazer um pouquinho de torque lingual de raiz, ó. Com a referência fantástica aí que essa integração agora nos fornece. Ó, posso tirar um attachment aqui, colocar recorte para botão, enfim, posso, né? Porque aqui eu vou ter distalização sequencial, enfim, tem algumas coisas aqui para fazer ainda. Ó, o paciente vai usar elástico classe 2 desse lado, enfim. Mas o foco aqui é a gente estar brincando aí com essa ferramenta que agora vai fazer parte do nosso dia a dia clínico. E a gente vai acompanhar, né? A gente vai continuar acompanhando toda essa evolução aí. Joia? Então, pessoal, é isso. Essa foi a primeira live sobre o tema. Espero que dê para trazer mais novidades aí para vocês. Depois entrem lá no meu Instagram, Márcio Abdala, e deixe, por favor, os comentários, né? Que eventualmente vocês têm, perguntas, dúvidas, dicas de temas, tá? Depois me segue lá, vamos interagir por lá também, tá? Essa semana eu vou estar ministrando no Congresso SPO, Orto SPO. Eu vou estar ministrando na sexta-feira e vou estar divulgando no meu Instagram também. Espero todos vocês lá. Quem tiver indo lá para o Congresso, me chame, vamos trocar uma ideia, tá? E o bacana desse contato, né?
virtual é que a gente atinge muito colega, mas o contato físico, enfim, os encontros são insubstituíveis, não é verdade? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da live dessa semana. Vou trazendo novidades para vocês sempre. O que eu vejo de interessante lá no Congresso, que vai ser muita coisa, né? Muito provavelmente vai ter muita coisa bacana. Eu vou estar também divulgando para vocês aqui, tá? Então, muito obrigado. Valeu. Deixa eu ver aqui. Valeu, Marco. Tamo junto. Valeu, Priscila. Obrigado, pessoal. Fiquem ligados também lá no nosso grupo de WhatsApp, que as novidades, enfim, que a gente for tendo também, a gente vai estar alimentando lá no nosso grupo, tá? O grupo é fechado e organizado, né? Não tem aquele excesso de spam, enfim, porque o intuito é a gente otimizar aquele espaço sem incomodar os colegas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto e até a próxima. A gente se vê por aí. Se você não é inscrito, ainda não se inscreveu no canal, aproveite, se inscreva, curte e compartilha para a gente atingir mais colegas nossos aí com essas informações. Ok? Um abraço, pessoal. Tamo junto.